Bom dia, hoje iremos falar sobre Quilombo dos Palmares e uma personagem histórica muito importante no Brasil. Bom, muito obrigado, Sidney e Cauã, por vocês terem me escolhido para poder falar sobre esse tema. Bem, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o Quilombo e Dandara, uma personagem muito importante, de grande influência hoje na sociedade, principalmente aqui no Brasil. Para começar, eu irei falar sobre o Quilombo dos Palmares, mas antes, vocês sabiam que a palavra quilombo, no passado, para muitos historiadores portugueses, essa palavra só significava um grupo de escravos fugidos que deviam ser capturados ou só um acampamento de negros? Bom, para os de fora podia ser assim, mas para quem ia em um quilombo, quem morava em um, tinha um significado maior, porque o quilombo era dado lá na África como um nome de acampamento dos guerreiros Jaga contra os europeus. Porque, como vocês sabem, a escravidão começou por lá, por causa da guerra, a comercialização de escravos, tudo isso começou lá. E os guerreiros Jaga, eles combatiam principalmente isso, mas eles acabaram muito submetidos. E o quilombo, essa prática de resistência, ela continuou até aqui hoje no Brasil. E com isso foi formado um dos maiores quilombos e o mais famoso de todos aqui. Ele surgiu na Serra da Barriga, entre os estados de Alagoas e do Nordeste. E seu primeiro rei, ou melhor, seu ditador, foi Gangazumba. E nesse quilombo não era só um simples acampamento. Esse quilombo era enorme, grande. E lá viviam diversas pessoas, diversos escravos fugidos de engenhos, de senzalas, vindos para ter finalmente o sonho de liberdade. Lá tudo era muito bem organizado, desde as atividades que eram plantação de milho, batata doce, feijão, a criação de porcos, galinhas. Era praticado lá a caça, a pesca e também a fabricação de utensílios musicais, metais e... Sim, a organização desse quilombo era muito boa mesmo. E principalmente a estratégia de guerra contra os portugueses que estavam lá na Serra da Barriga, porque de uma forma ou outra os quilombos tinham que ser escondidos no meio das florestas para que não fossem, sabe, facilmente achados. E na Serra da Barriga, onde esse quilombo se encontra, era uma área extremamente difícil de se conseguir andar por lá. Muitas pessoas se perdiam. E isso daí era o principal motivo para que os habitantes desse quilombo ficassem lá. E como um ponto principal, a resistência deles era máxima. Eles lutavam muito contra os portugueses. E você sabia que até mesmo esse quilombo ele tinha acordos com outras cidades? Porque houve um momento lá em Pernambuco de grande fome. E por causa disso, muitas cidades se uniram a esse quilombo em troca de comida. E eles davam armas aos quilombolas, porque apesar de terem comida, os quilombolas eles não tinham qualquer tipo de arma para poder se defender contra os europeus. E Gangazumba, em torno disso, toda essa guerra, tudo isso para destruir esse principal quilombo, ele decidiu fazer um acordo com o capitão de Pernambuco, que representava o rei de Portugal. Nesse acordo, pessoas nascidas já lá no Quilombo dos Palmares poderiam ser livres e não teriam qualquer risco, mas pessoas fugidas de engenhos e senzalas e de cidades vindas para o Quilombo, eles não poderiam ter liberdade também. Aí que entramos num personagem muito famoso, mas antes disso, Gangazumba ele assinou esse contrato, mas ele foi assassinado pelo seu povo, porque seu povo não concordava nem um pouco com a ideia que ele tinha em aceitado. Daí surge o Zumbi. Depois de Gangazumba ser assassinado pelo seu povo, apareceu outro líder, outro rei.
para comandar aquele quilombo. O nome dele era Zumbi. E ele junto com Dandara, eles fizeram muitas coisas que ajudaram, principalmente escravos e o povo que vivia naquele quilombo. Agora, a trajetória de Zumbi é muito conhecida. Ele é um personagem principal nessa história do Quilombo dos Palmares, mas não iremos focar nele agora. Iremos focar em outra personagem não tão tratada na história, por causa principalmente do machismo. Porque ela foi um pouco esquecida e não tem muitos registros. Dandara, a mulher de Zumbi. Dandara, não se tem muitos registros sobre ela. Não se sabe se ela foi pro quilombo ou se ela nasceu no quilombo. Mas o que se dita a história é que ela, ao lado de Zumbi, lutou para que não aceitasse o acordo que o capitão de Pernambuco o fizeste. Eles não aceitaram e decidiram lutar contra essa injustiça. Dandara era muito habilidosa. Ela, além de governar e liderar o quilombo, ela também estrategiava as guerras, os ataques. Ela sabia lutar capoeira. Ela lutava ferozmente contra os portugueses e os europeus. Dandara era um símbolo da mulher negra guerreira, era forte e de resistência. Ela não foi só apenas a mulher de Zumbi, ela também foi a rainha palmarina. De toda forma, com todos os seus feitos bons e heróicos, ela não teve o melhor fim, mas um fim simbólico, porque tanto ela quanto o Zumbi foram assassinados. E seu marido Zumbi, o dia que ele foi assassinado, foi declarado o Dia da Consciência Negra. Já Dandara, em meio a uma luta, ela foi emboscada. E, perante a situação, em vez de retornar à vida de escrava e ter um fim feliz, Dandara decidiu que não sucumbiria mais a isso. Ela se matou. Pulou de cima de um penhasco. Você pode pensar até mesmo que a morte de Dandara foi um ato meio covarde, mas só que não. Foi de alto simbolismo, pois esse ato de Dandara é a própria resistência, é a própria teimosia diante disso, pois ela não aceitou a escravidão, decidiu lutar contra ela de toda forma e diante daquele acontecimento ela preferiu morrer do que voltar a ser escrava. E ela, até hoje, ela é citada em músicas e danças por sua coragem, por sua determinação. O Quilombo dos Palmares e Dandara, estudando sobre eles, a gente vê a grande resistência. Esse aqui foi para poder abolir a escravidão. Pois, como você sabe, demorou muito tempo, mais de 148 anos para poder abolir a escravidão. O ato de Dandara até hoje é citado e eu acho simplesmente um dos atos mais simbólicos, significativo e de total significância histórica possível. No geral, os quilombos dos Palmares tiveram um impacto duradouro sobre a sociedade brasileira, contribuindo para a luta contra a escravidão, a promoção da identidade afro-brasileira e o avanço da igualdade e justiça social. Concluindo, os principais impactos foram resistência à escravidão, cultura e identidade afro-brasileira, legado de luta e empoderamento, influência cultural e artística, reconhecimento legal e social. Obrigado, Paulo, por aceitar nosso convite de estar no nosso podcast. Desejo que você venha mais vezes aqui esclarecer mais um pouco sobre a história do Brasil. E obrigado a todos os ouvintes.